começar, meu querido Ilcinho, com um tema que é pertinente, que é recorrente para o São Paulino aí nas últimas horas, nos últimos dias. Evangelos Marinakis, né, o magnata, eu gosto de usar o termo magnata, assim, eu acho que gera uma sofisticação. O magnata grego Evangelos Marinakis, que conversa com o São Paulo por Cotia, e o Júlio Casares confirmou esse papo, confirmou essa conversa com ele por essa parceria, mas ele evita chamar de SAF ou de chamar de venda da base. Ele chama de parceria de cooperação esportiva de ganho mútuo, ou seja, ele dá um valor para o São Paulo e ganha por um determinado período aí em cima da formação de jogadores, e o São Paulo enxerga como benéfico. E o Sola sempre manda aqueles áudios pré-programa, e eu gosto bastante, assim, que você simplifica o óbvio que é falado às vezes com complexidade. O que você enxerga dessas aspas do Casares e o que você enxerga dessa possível parceria ou iminente parceria com Marinakis? O nosso grandioso Marinakis, moço sagrado. Cara, para quem sabe ler, Gabriel, pinga letra. O negócio é o seguinte, pessoal, preciso vender o São Paulo, preciso tornar uma SAF. Posso fazer isso agora? Não. O que faremos? Simples, meu querido amigo Marinakis. O senhor me dá uma entrada de 600 milhões, o senhor garante a base, a gente conta uma história aqui, a base está garantida, o senhor já tem, o senhor terá livre acesso à nossa base com 600 milhões, o senhor vai ter a opção de escolha de quem compraremos ou não compraremos, se compraremos, quando compraremos. O senhor determinará tudo e se num futuro próximo, talvez nos próximos anos, virarmos SAF, o senhor terá totalmente todas as preferências de compra. E é isso. Ou seja, nosso grandiosíssimo magnata, moleque Marinakis, comprou o São Paulo e deu uma entrada de 600 milhões, só falta definir o valor e quanto será pago. Basicamente é isso. Eu acho essa visão muito pertinente, Lucinho. Mas só para informar para a galera, então, para passar a nível de informação, falando um pouquinho sério agora sobre Marinakis e São Paulo, informação para vocês importante aqui no nosso mercado com a bola. A conversa entre São Paulo, mercado da bola, perdão, mercado com a bola não, mercado da bola. A conversa entre São Paulo e Evangelos Marinakis esquentou. Então, houve aí, nas últimas horas, vários papos, várias trocas de mensagens também entre o São Paulo e o grego, e esquentou essa possibilidade, então, de venda de uma parte da base do São Paulo. E aí o São Paulo, ele evita usar o termo venda de Cotia, assim, porque parece, numa visão superficial, que o cara tá comprando 40% da estrutura de Cotia, no sentido de assim, pô, tem um lago em Cotia que o Ilcinho conhece muito bem, 40% agora é do Marinakis e o São Paulo tem 60%. Não é bem assim. Então, para que a nossa galera possa entender detalhes que envolvem este iminente, acho que dá para tratar assim, né, como um iminente acordo entre São Paulo e Marinakis. Do São Paulo, então, evita termo venda de Cotia ou SAF da base, eles tratam como uma parceria para aumentar poder de investimento e poder na captação de jovens para a base. A contrapartida seria o lucro na venda de atletas formados em Cotia. Então, assim, você forma, por exemplo, um Rian Francisco, né, um cara que você tem todo esse processo lá, usando boa parte da grana, na verdade, do Marinakis. Aí, quando você vai vender ele para um Barcelona por 100 milhões de reais, né, usando valores fictícios, ele teria uma porcentagem, então, do ganho da grana que viria para o São Paulo. Seria praticamente essa parceria entre São Paulo e Marinakis para os próximos anos, e ainda tem muitos pontos que estão sendo discutidos, mas a conversa, de fato, esquentou. O Marinakis, quando ele olha para o mercado brasileiro, hoje ele tem 3 clubes, né, então ele tem aí já 3 ativos, mas quando ele olha para o Brasil, ele gosta de ver formação de jogadores, ele prefere mercado paulista também, né? Então, quando a gente fala do Vasco da Gama também, ele está conversando ainda, mas a possibilidade pode esfriar a ponto que ele fecha com o São Paulo. Então, assim, há uma confiança muito grande e esquentou, de fato, essa conversa. A contrapartida, então, seria o lucro na venda de jogadores formados em Cotia. E isso hoje o Júlio Casares falou abertamente, senhor Ilcinho, também tem uma possibilidade de uma cooperação esportiva que envolva troca de jogadores para o time profissional. Ou seja, hoje ele tem 3 clubes, né? Olympiacos, Rio Ave e o próprio Nottingham Forest, né? Clube da Inglaterra.
ele pode fazer como fez o Textor, né, com o Lyon e com o Palace, por exemplo, de enviar jogadores por empréstimo, fazer esse intercâmbio entre seus clubes para fortalecer o São Paulo. Isso é algo visto como positivo internamente lá no Tricolor Paulista. A conversa, de fato, verdadeiramente esquentou. E aí eu te pergunto, meu caro Wilson, você acha que tem vantagem nisso? Quais são os seus pontos, agora falando um pouquinho mais sério sobre o tema, que você enxerga essa possibilidade São Paulo e Marinakis? Gabi, sinceramente, eu não acho, como que eu posso dizer? Pontos positivos, tem o dinheiro. Tá, beleza, até pensando a grosso modo. Cara, o São Paulo nunca precisou desse dinheiro da base. O São Paulo, literalmente, ele tá cedendo poderes a um cara pela única coisa que o São Paulo fez de bom até hoje. Você estava lá em Cotia hoje, pô, Cotia não precisa de dinheiro. Cotia tá lá, Cotia tem um investimento que tem que ser feito pelo futebol? Tem. Mas, sinceramente, cara, o São Paulo acabou de ser campeão da Copa do Brasil, perdeu a final no Campeonato Paulista com o grande trabalho do Alan Barcelos, sem o Marinakis. E outra, eu vi a entrevista dele hoje, ele falando que a gente vai contratar para a base. Cara, o Hendrick e o Estevão, que hoje é as duas maiores referências de valor da base para o profissional, que foram vendidos por números muito altos, eles não saem da base valendo 200 milhões. Eles têm esse preço pelos que eles fizeram no profissional, não pelo que eles fizeram na base. Ou seja, não é interessante para nós ficar ganhando sempre na base. É interessante para nós ficar de olho nos jogadores bons. E o São Paulo sempre fez isso. O São Paulo sempre teve esse approach. Pode investir um pouco mais em scout? Pode, mas não precisa ceder parte da base. Não precisa fazer esse negócio. Cara, o Magnata aí está no melhor dos mundos. Ele garante uma possível compra da SAF no São Paulo a futuro, falando que vai investir na base, decide quem comprar ou não a quem lhe interessa, e ele só está pensando para ele não está pensando no São Paulo. Então, tipo, o Cotia não precisa dele. Se o São Paulo tivesse um CT destruído, ou não tivesse CT para base, ou não revelasse jogador, cara, os meninos acabaram de ganhar a Copa do Brasil. Os moleques acabaram de ser vice-campeão do Paulista. Esse time aí consegue colocar no profissional e revelar 3, 4 jogadores. Pode ser que um ou dois deles vão ter um valor de mercado muito alto sem o Magnata. Então, nesse caminho, eu só vejo vantagens a ele. Eu vi o Casares falando de share revenue, uns negócios assim, cara, desculpa, eu discordo. Quer virar SAF? Mano, dá as caras logo na SAF, entre em votação e vira SAF de uma vez. Eu acho completamente desnecessário. Eu acho que não precisa ser feita essa venda. Esse dinheiro vai ser usado vai melhorar. Eu tenho o meu Discord aqui, e a galera fala, pô, isso, mas vão comprar vários jogadores. Pessoal, jogam 11, tem 25 no grupo. Ele vai fazer 25 moleque fera, vão subir o quê? Sobe 11 por ano? Não sobe. Ele está fazendo business para ele. São Paulo consegue fazer isso sem o Magnata, conseguiu fazer até hoje. Eu acho que assim, eu acho completamente desnecessário até mesmo esse acordo. Não da venda de Cuti, a gente não sabe ao certo, mas esse acordo de preferência ao Magnata. Uma coisa é virar SAF. Concorda com a SAF? Pô, concordo. O cara aparentemente tem o trampo dele, ele quer investir no futebol. Pode ser um movimento tipo assim, eles gostam do estilo do Grego e querem garantir a possível SAF em ânimos. Beleza, se a estratégia é essa, suave. Agora, falar que é para base, cara, isso me pega muito. E Sola, mas em cima disso, talvez eu possa só apresentar um certo contraponto. Não que eu seja 100% do time Marinakis e não vou vestir camisa da Grécia, como fizeram torcedores vascaínos com essa possibilidade. Agora, eu acho que é um modelo interessante pelas cifras especuladas. 600 milhões, né, para ter esse percentual e investir principalmente em estrutura e formação de jogadores. O São Paulo não é um time que hoje forma mais do que 2 grandes jogadores de venda por temporada. Se o Marinakis colocar uma grana e conseguir melhorar essa captação para o São Paulo conseguir revelar aí que seja 5, 6 caras para venda em curto ou médio prazo, mais 600 milhões, eu acho que já passa a ser algo interessante. E o senhor, você menciona muito bem na visão superficial do fato, mas é verdade. Eu acho que ele seria um primeiro passo para a SAF do São Paulo. Claramente tem essa intenção internamente. Agora, eles sabem que no Conselho do São Paulo, hoje,
dificilmente passaria, mas daqui a 5 anos, tendo o Marinakis ali já dentro de Cotia, sendo um cara que já fez coisas boas pelo São Paulo, fica mais fácil você pensar em passar no conselho. E, cara, de novo, reitero, entre o associativo, que flerta ali com o social, essa palhaçada toda, e o Marinakis, que é um cara que eu posso ter minhas ressalvas, eu prefiro 1000 vezes mais o São Paulo na mão do Marinakis do que do associativo de 260 conselheiros que a gente tem hoje. Então, eu acho que seria um caminho interessante, pensando num longo prazo. Talvez curto prazo, esses 600 milhões não seja de fato algo definitivo para a sequência do São Paulo. Agora, para um longo prazo, pensando em SAF, porque eu tô aqui defendendo há meses um modelo diferente de gestão, né? O chat me chamando de Gabriel SAF, mas é verdade. Eu gosto bastante do modelo, eu gosto bastante dessa formação e acho que é a única salvação real do São Paulo. E acho que pode ser um passo interessante para quem sabe, no futuro próximo, ele ser o detentor dessas SAFs. Gabi, pergunta, esses 600 milhões, eu escutei, eu estava consumindo conteúdo do São Paulo e várias visões durante o dia de hoje. Esses 600 milhões, até onde eu escutei, ele não vai se transformar para o departamento de futebol, é só para a Cotia, correto? Então, Wilson, mas tem um ponto que é interessante, que é o seguinte: o São Paulo tem quase 60 milhões, né, destinados a Cotia na verba atual, no atual orçamento do futebol. Entrando o Marinakis, por exemplo, essa verba não iria para Cotia porque já teria a verba destinada. Então, voltaria para o futebol profissional. Então, teria um incremento de renda. E claro que, obviamente, quando você fala sobre ter um magnata grego, né, na SAF do São Paulo, pensando ali na base, começando pela base, ele vai jogar para a torcida, ele vai jogar justamente ali uns caras, uns nomes interessantes para tentar uma cooperação. Então, quando eles falam em cooperação esportiva para o profissional, cara, você vê que de fato ele pensa assim em aprofundar as ações. Então, eu acho que ele seria um passo de repente, para uma possível SAF do São Paulo. E, cara, daqui uns 5, 6 anos, acho que isso passaria muito mais fácil no conselho, né? Assim. Mas a pergunta que fica é: você não acha que com o Marinakis comprando a base não restringe a procura de outros clubes pelo São Paulo? Porque outros clubes vão pensar, poxa, o São Paulo vai dar preferência para o Marinakis. Ele assumindo, o São Paulo assumindo esse tipo de contrato, acordo, sei lá, o jeito que vocês quiserem falar, talvez outros clubes a gente vai fechar os olhos do mundo para o São Paulo e deixar tudo nas mãos do Marinakis. O Marinakis tem clube o suficiente para contratar 11 jogadores titular do Júnior? Ele não vai comprar o time inteiro da base do São Paulo. Ele não vai sair comprando os caras. Ele vai comprar quem lhe interessa. Então, tipo, até que ponto é vantajoso você restringir as ações para um único grupo? Esse é o meu ponto. E aí, o cara falou, eu vi um comentário do cara falando assim: o São Paulo anda com as próprias pernas. Eu não falei isso. Eu falei que Cotia anda com as próprias pernas há anos. O São Paulo tem esse investimento em Cotia de 60 milhões que você comenta, mas você concorda que 60 milhões é quase o preço do Rian Francisco, que mal jogou? Ou seja, Cotia está paga para o próximo ano. Se ano que vem joga William Gomes e Ferreira, eles vão mais ou menos, tá? Mais ou menos para mal. Porque o Rian não, errei, o menino do Shakhtar, desculpa, me perdoe. O Henrique Carmo. O Henrique Carmo vai para o Shakhtar, ele investe Cotia. Se o William e o Lucas Ferreira jogarem pouco, eles já estão valendo 12. Se eles jogarem muito, eles valem 20. E sem o Magnata. Então, mais uma vez, assim, eu respeito. Como você disse, pode ser um movimento bom, pode não ser. Eu acho que é um movimento precipitado. Eu não o faria.